Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso seminário, promovido pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Esse seminário ele aborda aqui a estrutura e funcionamento da educação básica, e o tema básico, então, do nosso seminário são as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. O que nós podemos comentar a respeito disso? O que seriam essas diretrizes? Eu sei que falar em legislação, em normas, é um assunto, às vezes, que, além de ser complexo, ele realmente exige um pouco mais de conhecimento, de aprofundamento, profundidade, né, no estudo de leis. Mas nós vamos tratar de uma maneira sucinta aqui, só para ficar claro o que seriam essas diretrizes, tanto para uma instituição do ensino médio, uma formação pedagógica ali do ensino médio, também técnico, e também vamos tratar de alguns assuntos importantes e relevantes dentro dessa legislação. Então, ao invés de eu ficar lendo só slide aqui, nós vamos comentar, mencionar o que a própria Lei de Diretrizes Curriculares elas demonstram. Mas antes eu gostaria de apresentar a nossa equipe, quem esteve envolvido, então, nessa apresentação. Eu vou compartilhar aqui os slides que foram desenvolvidos pela equipe, tratando aí sobre, então, as diretrizes curriculares nacionais de ensino médio. Quem esteve envolvido conosco foi as alunas Ana Paula Nunes Alves, Andressa Marques Nobre, Daiana Lages Nogueira, Juliano Garriga Galvão e Marcela da Silva dos Santos. Esse trabalho foi coordenado aí através das aulas da professora Luciana Canário. Bom, gente, falando já diretamente em lei, né, diretrizes e normas, né, pelo Ministério da Educação, por exemplo, a resolução número 2, a lei de 30 de janeiro de 2012, ela definiu geralmente essas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, mas nós tivemos algumas alterações promovidas pela resolução número 3, de 21 de novembro de 2018. Então, essas diretrizes foram atualizadas. Quando eu falo aqui sobre o ensino médio, essas diretrizes curriculares, né, tão importantes para a educação básica, elas vão contemplar ali os princípios fundamentais definidos na legislação, justamente para orientar as políticas públicas educacionais, a elaboração de projeto, de planejamento, implementação, avaliação, proposta curricular. Então, é mais ou menos uma descrição do que vai acontecer dentro daquela instituição, a grade curricular, o que vai contemplar, as disciplinas, carga horária. Então, tudo isso se articula através de uma boa diretriz, justamente para ter um padrão dentro dos estados, dentro do Brasil, assim como funciona no Paraná, funciona em Minas Gerais, funciona em Santa Catarina. Então, nós vamos ter uma diretriz padrão nacional para todos os estados e municípios, e, obviamente, que vamos ter, talvez, particularidades em algumas situações, especialmente em terras indígenas, talvez culturas, ensino de língua estrangeira, ensino, talvez, de conhecimento de arte, vão promover dentro desse escopo aí de trabalho dentro dessas diretrizes algumas particularidades, mas no geral, dentro do ensino médio, nós vamos ter então a avaliação dessas propostas curriculares. Dentro de uma proposta, mencionado ali, por exemplo, o que é avaliado, a forma de avaliação prova, e outras formas de se avaliar um aluno. Dentro dessa LDB, né, dessa Constituição Federal, ali, o artigo 205, o artigo 2º, né, da Lei 9.394 de 96, né? Então, dentro do artigo 205 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 9.394. Ele fala que o ensino médio é direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovido e incentivado com uma colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso é fato. Realmente a educação que vai, vamos usar uma expressão bem chula, né, abrir o cérebro, né, do ser humano ali, nessa fase tão importante da educação, para que justamente façam um preparo para uma graduação ou um estudo mais avançado. Então, ele vem na educação básica, passa por esse ensino médio, onde ele tem todo esses conceitos, referências a respeito da sua atividade e como ele vai ser lançado no mercado de trabalho, por exemplo, através do ensino técnico, ou como ele vai ser lançado aí para uma futura graduação, né, e especialização. Então, realmente é uma base muito importante para a sociedade. Realmente o Estado tem que garantir isso.
justamente porque se você não consegue pagar particular, o Estado tem que suprir, você tem que ter uma escola, um ensino médio público e de qualidade. Felizmente, nós temos excelentes professores, né, que fazem um excelente trabalho e estão envolvidos, estão engajados com essa questão aí da educação, independente se é público ou privado, os professores têm feito o seu melhor. Então, realmente, todos estão aí de parabéns pelos esforços e que estão trabalhando com as ferramentas que possuem. Dentro do ensino médio, dentro dessas modalidades, por exemplo, o artigo 206 da Constituição Federal e também o artigo 3º da LDB, eles foram orientados pelos alguns princípios específicos. Formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, projeto de vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar, construção da dimensão pessoal, cidadã e profissional do estudante, e pesquisa como prática pedagógica para inovação, criação, construção de novos conhecimentos, entre outros. Esses 3 itens nós podemos linkar com o que nós falamos de currículo, ou estrutura curricular. Como que é a formação integral, o projeto de vida, essa pesquisa de prática pedagógica está inserido dentro de um currículo? Bom, dentro da organização curricular eu tenho que especificar o que deve ser contemplado ali em termos metodológicos, o que vão evidenciar o contexto, a diversificação, a transdisciplinaridade e as propostas do ensino, o que vai realmente ocorrer durante o ensino médio, o que vai ser desenvolvido dentro do ensino médio, que competências são necessárias para que o aluno se desenvolva dentro do ensino médio. Então, seria mais ou menos isso. Então, nós vamos ter algumas habilidades aí de proposta curricular, por exemplo, de conteúdo, a metodologia, a forma como vai ser desenvolvido, a forma como vai ser aplicada, a prática social, como vai ser produzida, e o domínio, então, dessa fase aí, das formas contemporâneas de linguagem, então, servindo para a educação. Dentro da estrutura curricular, nós temos aí, por exemplo, uma carga horária de 1.800 horas, né, que é delineado aí como estrutura básica do itinerário formativo. O que eu tenho dentro dessa estrutura? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Dentro da estrutura curricular, eu vou ter também as áreas de conhecimento, língua portuguesa, também assegurada com comunidades indígenas, matemática, conhecimento do mundo físico, importantíssimo também, da realidade social, da política, especialmente aqui no caso do Brasil, questão de arte, expressões regionais, desenvolvimento de linguagens, dança, música, teatro, e também educação física, salientando aqui de forma facultativa a educação física, tendo em vista ali algumas regras dentro da própria lei que faculta o aluno quando, por exemplo, ele tem um trabalho secular, que ele está trabalhando, ele tem lá uma certa isenção, né, de participar de algumas aulas de educação física. Então, são regras específicas tratadas dentro e previstas dentro da legislação. Da estrutura curricular, nós temos ali, temos de disciplinas ainda, história do Brasil e do mundo, então vai envolver as etnias, raças, por exemplo, a questão da história e cultura afro-brasileira e indígena, sociologia e filosofia, língua inglesa, ou preferencialmente, né, a inglesa, se não tiver preferencialmente o espanhol, né, como opção. Eu mesmo no ensino médio fiz espanhol em vez de inglês, né? Quer dizer, tinha o inglês, que era obrigatório, mas o espanhol como uma língua opcional. É interessante, né? Aprender outras línguas também dentro dessa esfera. E também vem inserido ali a sociologia e filosofia, o que antes nós não tínhamos até um tempo, não era algo obrigatório e foi inserido na grade curricular, a sociologia e filosofia também. Dentro da formação técnica, né, desses itinerários formativos, nós podemos citar, também entraria ali a linguagem e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Então, preparando também o aluno para o mercado de trabalho, dentro dessa estrutura curricular, como investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, que são importantes também para o seu desenvolvimento. E dentro dessa formação ainda, como deve organizar, né, o período, se vai ser em ciclo, vai ser semestre, vai ser ano, séries, então como é formada a oferta dessa organização dentro de uma grade curricular, as atividades que serão realizadas, a forma de aprendizagem do aluno, se é à distância, se é presencial, se vão ser atividades, por exemplo, com instituições credenciadas,
Então, ali tem que ser específico, né, as formas e oferta dessa organização. Dentro do sistema de ensino, nós temos aí o que garante, por exemplo, a liberdade, a autonomia e responsabilidade dessas unidades escolares, o respeito à identidade própria dos adolescentes, jovens e adultos, organizando espaços em tempos adequados para a aprendizagem, várias alternativas pedagógicas, realizações de ações fundamentadas nos direitos humanos e dos princípios éticos, e também convivência e participação democrática. E dessa proposta pedagógica ali, os sujeitos que estão envolvidos, né, os protagonistas disso tudo, a elaboração envolvida ali por professores, né, profissionais da educação, considerando, então, os estudantes e professores como sujeitos históricos e de direito. Então, são participantes aí dessa proposta pedagógica. Dentro das disposições gerais, nós temos ali o próprio Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e a segunda, que é o disposto nas referências de elaboração dos itinerários formativos, e também que visa assegurar os alunos matriculados no ensino médio em data anterior, por exemplo, ao início dessa implementação, para que não percam a questão ali do ensino básico, que possam, por exemplo, migrar, né, dentro da organização curricular, talvez aproveitamento de disciplinas, aproveitamento daquela etapa, né, que ele já cumpriu durante essa educação básica. Por fim, as referências do que nós utilizamos, basicamente a legislação. Espero que tenha ficado num formato um pouquinho mais suave, ao invés de ficarmos lendo ali a questão da lei, fizemos num formato de um resumo do que trata exatamente essa estrutura curricular, e com certeza é muito importante, gente, para o nosso futuro, nossa formação acadêmica e a questão dos estudos relacionados a essas diretrizes ligadas no ensino médio. Gente, foi um prazerzão estar com vocês aí, espero que todos tenham tirado proveito. Desejo um excelente seminário a todos no dia de hoje. Até mais, forte abraço, até mais.